Cadê o Pedro Certeza? Volta na tela então. Vamos lá com ele, que tá feliz da Apareceu com vida. Qual camisa ele tá Olha usando lá, aí? olha lá. Não, não é a do Deixa eu time. ver. Não é. Não, Vida. já usei uma vez, eu tomei um esporrinho, eu falei, não vou mais usar também, não vou ficar na minha. Ô, Certezas, só pra Oi. eu entender essa questão aí do Gabigol. Uma dessa ele tá lá, vazou com a camisa do Fogão. E é muito bonita a nova, por sinal, tá? Bem bonita, tá? Absurdo. Absurdo, eu achei muito fera. Gostaria dele no Fogão? E ele é legal? Ah, mano, pra terceiro reserva talvez tenha vaga, tá ligado? Tá chegando o Igor Jesus aí no meio do ano, pá, tá em uma fase, a gente gosta de um maluco mais goleador assim. Mas acho que ele usaria porque é a camisa muito linda, né, mano? Tem essa parada também. Ô, Pedro Certeza, agora é o seguinte, em relação a esse Botafogo aí, dá pra dizer que é uma classificação surpreendente? Se a gente tivesse aquele nosso quadro lá, o verdadeiro ou falso, classificação do Botafogo na Libertadores é surpreendente? Ou foi Mas surpreendente? quando que esse quadro teria sido feito? Agora, hoje. Não. Não, então acho que não. Não é surpreendente, você imagina... Eu acho que se o quadro fosse feito depois da derrota pra LDU, eu acho que aí, tipo assim, se o Botafogo se classificar, vai ser surpreendente? Aí eu acho que eu votaria assim, entendeu? Porque assim, se você pegar o grupo do Botafogo, falar assim, ó, nesse grupo aqui, o Botafogo se classificar é surpreendente? Eu acho que não. Antes de tudo. Agora, depois das duas derrotas iniciais, nos dois primeiros jogos, sendo uma delas um banho de bola em casa, eu acho que aí poucas pessoas cravariam que o Botafogo conseguiria se classificar faltando uma rodada, entendeu? Tanto é que o Botafogo começa a Libertadores, o que eu acho que foi o maior erro de planejamento do Botafogo, com um técnico interino. Passa pela pré-Libertadores toda com um técnico interino, o que eu acho que até faz um certo sentido, porque você trazer um cara não sabendo se vai continuar na Libertadores é um chamariz a mais ou a menos para trazer um técnico com mais renome. Mas assim, começar a Libertadores com o técnico interino, que era o Fábio Matias, perdão, eu acho que foi um erro crasso de planejamento, até que a gente sofreu uma derrota ridícula em casa pro Júnior Barranquilla tomando um banho. Agora, eu acho que o Botafogo tinha a obrigação de se classificar nesse grupo. E cumpriu a obrigação. Vocês concordam mesmo com esse começo? Com tudo. Inclusive, essa derrota para o Júnior Barranquilla é a diferença de saldo de gols que faz com que o Júnior Barranquilla jogue pelo empate, né? Os dois estão com 9 pontos e o Júnior vai jogar em casa, E o mais curioso do que o Certezas falou, tipo assim, você pegar depois da derrota pro Júnior Barranquilla, em casa, um baile de bola, porque a teoria é que o time mais difícil do grupo seria a LDU, não o Júnior Barranquilla. Então, você fala assim, puta, tomamos 3-0 em casa pro Júnior Barranquilla, imagina o que vem da LDU. Acabou. Por aí. E a LDU nem vai se classificar. A LDU já está eliminada com a rodada de antecedência também. Tá brigando para ir para Sul-Americana. Brigando para ir para a Sul-Americana. Eu acho que, assim, é uma classificação do Botafogo que, além dela ser muito comemorada pelo jeito que foi, vamos para a parte prática. O Botafogo vai ganhando cancha com o Arthur Jorge, o trabalho vai se fortalecendo e chega no meio do ano, já tem confirmado algumas contratações. Inclusive a do Alan, eu sempre confundo. Do Alan, ex-Napoli, etc., ex-Vasco, que chega pra mim com cancha pra ser titular do time do Botafogo, pra mudar o meio de campo do Botafogo. Então, é um clube que terminou o ano com terra arrasada. A gente precisa lembrar, dia 31 de dezembro o Botafogo estava com terra arrasada. E ele vai, em 5 meses, tendo passado por uma crise no meio, o Botafogo, terra arrasada, crise, o Botafogo, não tem aquele negócio, do fundo do poço você não passa? O Botafogo cavou, o Botafogo chegou no fundo do poço e cavou. E agora ele consegue começar a respirar, começa a sair com o trabalho do Arthur Jorge, contratações chegando. Cara, é um trabalho de recuperação muito interessante do Arthur Jorge. Eu acho que o grande marcador dessa nova fase, assim, é que o Vitor Lopes sempre fala, né? Ih, 2023, não sei o que lá, mas é porque eu acho que... Eu não falo mais nada, senão você fica falando. Eu não vou falar mais nada hoje. Fala o que você quiser aí. Não, cara. Porque eu acho que o 2023 era um fantasma ainda no início do ano. A verdade é essa. O Botafogo, até passar da pré-Libertadores, existia esse fantasma. Eu acho que o grande marcador de virada, assim, foi a chegada do Arthur Jorge. Você vê pelo discurso dos jogadores, pela postura do time em campo. Até o Thiago Nunes e o Fábio Matias, existia uma desconfiança bizarra, tanto do torcedor para o time, quanto do time para ele mesmo, assim. O Thiago Nunes fala que os jogadores somatizavam e tinham medo e pediam para não jogar. O Fábio Matias não passava muito confiança porque, querendo ou não, era um técnico interino, não sabia o que a gente precisava ali, né? E mas agora, a fez chegada do Arthur excelente Jorge... trabalho no geral, né?
No geral fez. A parada que ele entrega ali depois de uma derrota muito ruim em casa na estreia da Libertadores. Que foi o pior resultado dele também. Isso tem que ser falado, porque até lá ele fez um bom desempenho. Mas agora acho que a chegada do Arthur Jorge dá uma nova cara para esse time. Eu acho que os jogadores fazem o torcedor entender isso também. Que a chegada do Arthur Jorge, pelas entrevistas que os jogadores dão, pelo posicionamento deles, fala, cara, não, agora chegou um cara que trouxe confiança pra gente, que fala muito de vitória, fala muito de sucesso. A entrevista do ontem do Danilo Barbosa, ele fala isso, ele fala, não, ele chegando, ele dá confiança pra gente, ele fez a gente acreditar de novo. Então acho que a chegada dele foi o marcador dessa nova era, né? Enterrando de vez o que aconteceu no passado. Então 2023? 2023 agora eu acho que... Agora sim. Não, eu acho que para enterrar definitivamente 2023, o Botafogo vai ter que levantar o troféu. É isso. Porque toda vez mas eu acho que é diferente. Toda vez que houver uma eliminação, né, algo fugir do ideal, vão lembrar 2023. Mas será que não é só se mas cair nesse acho... contexto de gol no final, virada? Eu acho que só talvez cair nesse contexto. Não, então, eu acho que isso que o Certezas falou eu acho que ela é muito verdade. Porque quando o Arthur Jorge chegou, eu gravei um vídeo e falando lá, o trabalho dele no Braga era assim. Porque o Braga normalmente está ali na posição de brigar pela quarta posição, brigar pela quarta força e tudo. E tendo uma postura de, beleza, ó, os três da frente, às vezes brigava com o Sport, que não faz um século muito legal, apesar de ter ganhado 2 títulos nos últimos 3 anos, mas no geral... Mas era quase com uma posição meio que de subserviência, de dizer, ó, beleza, a gente já sabe que a gente não vai bater. E o discurso do Arthur Jorge lá no Braga era de, não, a gente pode, a gente vai dentro dos caras, vai jogar... Então, assim, isso era ele lá e a gente imaginava que ele ia trazer isso pra cá. E acho que a forma como ele começa o jogo com a LDU lá no Equador, eu acho que assim, contaminou positivamente todo mundo. Porque ele fala assim, ó, a gente tem que ir pra cima, a gente é o Botafogo, eu confio em vocês são foda e tudo. Aí beleza, ele sobe o morro, ele bota todo mundo trancado, ele fala, ih, rapaz, não é. Não, ele falou, vai subir lá, vai jogar todo mundo, vamos pra dentro dos caras. Jogar com 4 atacantes, beleza, tomou um gol no começo, mas depois perdeu por 1-0 só, teve chance de empatar e tudo, poderia ter tomado o segundo no final do primeiro tempo. Mas acho que essa postura foi uma postura que ganhou os caras. Dele dizer, ó, eu acho que a gente pode, imagino que ele deve estar falando, a gente vai dentro com qualquer time do campeonato. Eu acho que mais do que os caras, eu acho que isso contaminou também a torcida, cara. Porque a torcida precisava dessa injeção de ânimo, tá ligado? Mas é que eu acho que a torcida vem no embalo da postura dos jogadores, né? Não, beleza, mas assim, eu acho que era difícil, obviamente, virar o elenco, né? Porque o elenco tinha, querendo ou não, tinha essa peste do derrotismo, os caras cabeça baixa, mas trouxe muita gente nova. Agora, a torcida também tava assim, eu acho que isso que é o mais grave. Você encarar uma torcida que acha que é até arrasada direto é muito complicado. Então, quando ele chega colocando o time pra frente, 4 atacantes, e vão pra cima de qualquer um que tiver... Eu acho que isso aí dá uma inflamada na torcida que tava precisando muito, assim. Porque eu acho que a virada é a chegada dele. Você perde um clássico em casa pro Vasco, como perdeu em fevereiro, saindo na frente, tomando virada, todo aquele roteiro. Aí no final do jogo, o teu treinador vai pra coletiva e diz, não, os caras... Tem cara que tá pedindo pra não jogar. Que era pra ele ter sido demitido ali, né? Como é que a arquibancada era vai... pra ele ter sido demitido ali. Claro, porque, então... Isso é uma loucura, cara. Ou então ele se demitir, né? Não, se eu sou diretor... Já que eu tô num cenário como esse, que o meu elenco não tem confiança pra trabalhar, o que eu vou fazer aqui? Se eu sou diretor do Botafogo, eu falo assim, volta lá e dá o nome dos caras. Não vou dar, então você tá mandado embora. Porque quando ele diz o que o Thiago fez, ele expôs o grupo inteiro, né? Inacreditável. Se eu sou lá, eu falo, você tem 2 coisas, ou você pega o caminho da roça, ou você vai lá e diz quem é, e a gente vai trabalhar esses caras. Porque ele fala, não, tem gente pedindo pra não jogar, se eu sou do elenco, eu encosto ele e falo, tu foi moleque. Porque aí tu tá me expondo, pô. Como diria Imagina, chega alguém aqui e diz, não, tem gente no elenco da TNT que não pede pra não trabalhar no de placa. Tem medo de ir pro ar. Tem medo de ir pro ar. Se ele fala isso aqui, eu falo, não, você vai ter que dizer quem é, pô. Não, Porque o cara Já vai chegar diria sou o eu Capitão que- Nascimento, né? Você vai se explodir, vai me explodir e vai explodir Porra, o plano lógico. inteiro. Então, assim, é brincadeira. Eu acho que é isso que também explica muito a entrevista do Danilo Barbosa ontem. Ele fala, não, a gente precisava de um líder, a gente precisava de um cara que abraçasse a gente. Com certeza. Porque depois que aconteceu com o Thiago Nunes, é o que precisava mesmo, né? Eu só tenho o Bruno Lage também não foi esse cara, né? Não. Depois do Luiz Castro, esse cara parece que finalmente chegou, que é o Arthur Jorge. Pra Eu tenho um fechar ponto aqui. que eu acho que a gente fala muito, às vezes, do Botafogo, a gente também olha muito pro âmbito emocional. Principalmente pelo 2023, do jeito que foi o emocional e tal.
Mas, cara, tem coisas no jogo de bola, como diria o professor Luxemburgo, que é... Ele coloca o Bastos pra jogar, que é o que muda sensivelmente. Defesa, pô. E foi muito Ele bem. é sensivelmente uma alteração na defesa. O Bastos faz, inclusive, ontem um jogaço. Belo jogo. Que no ano passado a sensação é que o Bastos não podia jogar. Exatamente. Não só isso. Eu acho que dos 10 jogos, sei lá, que ele fez, o Bastos não jogou bem pra cacete em 1 ou 2. Exatamente. O resto jogou muito. Então é uma coisa que a gente tem que olhar pro campo, não é psicológico, é Sim, campo. sim. Ele escolhe, no início da ideia dele, ele coloca o Savarino no time, que é uma coisa que a gente falava aqui. Do time. O Savarino precisa jogar, porque o Botafogo perde muito a bola cai no pé do jogador do Botafogo, o Jefinho muito mal, ela sai pra lateral, ela espirra, vai pro... O Savarino, a bola cola no pé dele, fica com ele joga, ele lê o jogo, ele potencializa o Júnior Santos, que já vinha de uma boa temporada, a zaga se resolve, até os laterais melhoram. Ontem o Hugo fez um bom jogo. O Hugo fez um bom jogo ontem. Então, a gente fala muito sobre o psicológico. Claro, é importante falar sobre o psicológico do Botafogo. Mas tem um trabalho de campo muito bom do Arthur Jorge, de um treinador que já era promissor e começou bem o trabalho aqui no Brasil. Eu acho que o grande defeito do Botafogo desde o início do ano era a defesa, né? Desde o fim do ano passado, né? Até com o Adriano Tem o John também, esqueci de falar. A defesa do Botafogo era uma água. Oi? Botou o John pra jogar o John também. machucou, né, em fevereiro, e o Gatito não vinha bem, muito instável, e essa volta do John também foi importante, sem dúvida. Ele gosta de jogar com o pé, então tem que ser o John, não tem mistério aqui. Mas aí o grande defeito do Botafogo esse ano, a gente falava mesmo, a defesa era ruim. Era fragilizada, tomava gol bobo, ninguém conseguia acertar. O cara chega em 3 jogos, ele, não tô falando que é a melhor defesa do Brasil, mas ele acerta a defesa. Começa a virar uma defesa segura, tanto é que você vê a quantidade de defesas, de chutes que o John toma, é pouco. Porque ontem, de 16 finalizações do Universitário, só uma foi no alvo. No primeiro tempo, nenhuma tinha sido no alvo. De 9, de 10, eu acho. Enfim, eu acho que o cara tem muito mérito também, tático, não tem mistério. Ô, Certezas, um beijo pra você. Eu tô achando eu tô olhando aqui a tabela, acho que o Al-Shabaab, de repente, pode fazer uma ligação, não? Uma dessa. Não dá. Se não, né? Não, mas não é o Al-Shabaab. É algum astro exatamente. que vá para o Al-Shabaab e queira contratar o Arthur Jorge. Ele tá com um plano na operadora que ele não recebe ligação internacional. Entendi. Beijo pra você, viu, Pedro Certeza? Obrigado pela participação. Rapaziada, Nem internacional, nem de outro Semana que estado. vem tem Sala 10, estará aqui em São Paulo. Isso. Inclusive, gravando Motivo de grande alegria, certezas dorme diferente quando vem para São Paulo no dia Ele seguinte. gosta, né? Ele vem com Só sorriso. na 10 cidades deu pra ver bastante.